meus bacanas e minhas bacanas, vamos iniciar juntos uma viagem extraordinária. E não vamos só, vamos acolhidos junto com a Virgem Maria e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Extraordinário, o seu, o nosso canal com Deus. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam neste canal. E aí, vamos juntos? A igreja no Brasil vai celebrar em 2018 o Ano do Leigo. E esse momento será muito importante para todos nós. E com o intuito de animar esse projeto tão bacana, feito pela Comissão Episcopal Especial, presidida por um bispo lá de uma cidade de Santa Catarina, chamada Caçador. Eu vou ler o nome do bispo aqui, para não errar, é Dom Severino Classen. E para animar essa campanha, né, esse projeto da igreja, o Ano do Leigo tem o seguinte lema e tema. Vou ler na íntegra para vocês, hein? Cristãos leigos e leigas, sujeitos na igreja em saída a serviço do reino. E o lema é maravilhoso, que eu peço aos meus amados irmãos que leiam este capítulo da Bíblia, né? Que é Mateus 5. Vamos lá o lema, sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, versículo 13 e 14. É importantíssimo que o meu irmão faça essa leitura da palavra com esse capítulo. Este capítulo eu vou dizer para vocês que é transformador. Transformador. Uma outra coisa que eu quero ler para você é o que o bispo disse quando ele lança o projeto, que é: este projeto vai levar o cristão leigo a tornar-se de fato um missionário na família, no trabalho e no mundo que ele vive. E aí, meus bacanas, para a gente debater um pouquinho mais sobre o assunto, para a gente ter um pouquinho mais de entendimento e para a gente conversar um pouquinho, quem vai estar com a gente aqui hoje é o Padre Guilherme, que é o pároco da Santa Bárbara, que é uma pessoa, diria que um padre estudioso. Boa noite, sua bênção. Padre, diante do lema da campanha, do tema, o senhor acredita que a igreja vai reafirmar o compromisso que os apóstolos fizeram com Cristo de sair e levar o evangelho aos nossos irmãos? Boa noite, Hugo. Boa noite a todos vocês que podem nos acompanhar neste momento. Deus que abençoe, que nós estejamos bastante juntos nessa caminhada de 2018 com o Ano do Leigo. Antes de responder sua pergunta, eu gostaria de fazer a apresentação da capa do livro, documento 105 da CNBB. Quem puder lê-lo todo, estudar, ler uma, duas, três vezes, vai ser muito bom. Então esse aí a gente vai inteirar realmente naquilo que a Igreja do Brasil nos coloca em perspectiva de estudo, de trabalho, de missão. Então essa é a apresentação. E apresentar também o nosso 12º plano de pastoral de conjunto da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Esse 12º está baseado no documento 105, que nos faz cada vez mais inteirada nessa nossa caminhada. E caminhada tanto a Igreja do Brasil como a nossa igreja local, a igreja da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Respondendo sua pergunta, né, que é uma pergunta muito grande, uma pergunta que tem uma resposta também bastante curta. Né? Será que seríamos capazes de fazer como os primeiros discípulos? Não só os 12 apóstolos, mas todos os discípulos, né, os 72 que acompanharam Jesus, os 120 que estavam lá no cenáculo e tantos outros que assumiram essa missão. Eu acredito que a Igreja do Brasil, o Papa Francisco tem nos convidado a ser uma igreja em saída, vamos esforçar juntos para, como cristãos católicos, assumir realmente essa missão. Então, acho que aqueles que realmente querem acompanhar os nossos bispos, a nossa igreja, vai assumir com cara e coragem, né, vestir essa camisa, não vai ter medo e vai ousar mesmo, eu digo até atrever a realmente assumir essa missão.
E o leigo tem tantos leigos e leigas comprometidos que a gente tem certeza que eles são células multiplicadoras que vão assumir isso em cada paróquia, em cada comunidade, em cada arquidiocese, em todo lugar nós vamos assumir essa missão. Bom, padre, o Conselho Episcopal Especial, ele vai mandar para as dioceses um plano de trabalho com normas, mas Dom Severino, não diria que ele foi austero, mas foi firme numa entrevista que eu li dele, dizendo o seguinte: os leigos da nossa paróquia têm que ter total liberdade para promover as ações e para promover qualquer tipo de projeto que esteja incumbido da evangelização dentro da paróquia. E a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: como é que o senhor imagina e como é que o senhor vê nós leigos com essa liberdade e responsabilidade para um projeto tão grande que é fazer com que a igreja saia de dentro da igreja e vai para o mundo? Muito bem, a resposta é uma resposta até bem positiva que a gente poderia dar. Quantos leigos, como eu disse na introdução, no primeiro momento, quantos leigos que vestem essa camisa, que assumem essa liberdade. Basta a gente ver o nosso Conselho Nacional de Leigos, quanta gente aí trabalhando, os conselhos de cada diocese e tantos outros leigos em todas as pastorais, em todos os movimentos que a igreja tem. Desde essa igreja de saída de uma pastoral carcerária, de uma pastoral social, que a igreja tem, e são muitas. Então, esse jeito do leigo trabalhar, investir na sua missão, tem muito. Então, a liberdade que a igreja dá hoje, que os leigos têm, ela é imensa. E podemos dizer que essa liberdade nasceu há 50 anos atrás, de um modo muito especial na nossa era moderna, no nosso tempo, que foi com o Concílio Vaticano II, que chama que o leigo também é um sacerdote da comunidade. Ele tem realmente que assumir a sua missão. Então a igreja sempre tem feito isso, os discípulos no começo da igreja, todas as pessoas que assumiram a missão. Mas mais hoje ainda, quando os leigos são chamados a partilhar essa missão. Todos nós batizados, somos batizados em Jesus Cristo, como dizemos, sacerdote, profeta e rei. Eu digo rei pastor. Rei pastor é aquele que vai ser o missionário, o anunciador do ser a igreja em saída. É o ser cuidadoso da comunidade. Então quem faz isso não é o clero, não é o padre, não é o diácono, não é o bispo. Os leigos têm que assumir isso. Eles assumem na missão que eles é chamado, de estar agindo em qualquer lugar da sociedade. A sociedade onde ele trabalha, onde ele vive, onde ele tem o seu lazer, aí esse leigo tem que ser essa igreja em saída, estar sendo igreja em saída. Isso é o mais bonito e o mais confiável para a gente viver o nosso ser evangelho. É o tema da campanha, aliás, da celebração do ano. A campanha diz lá, essa campanha missionária, essa campanha de ser um leigo realmente missionário, e mais ainda, celebrando essa missão. Diz o nosso documento que o cristão leigo tem que ser sal da terra e luz do mundo. Então nós não podemos ser diferentes. Para isso precisamos de acreditar. Liberdade a gente tem, mas essa liberdade com respeito e com dignidade, com compromisso de ser sal, de ser luz. Não podemos ser um sal insosso, não podemos ser uma luz, como diz Jesus, que é colocada debaixo do candeeiro, debaixo da cama. Precisamos de ser uma luz que fica no alto a iluminar todo mundo. Então ser sal, ser luz, ser fermento nessa massa humana de hoje. Então, quanta coisa a gente pode fazer, quanta missão nós temos. O mundo carece realmente do trabalho do leigo. Nós temos essa missão de anunciar Jesus Cristo, luz do mundo. Bom, padre, o senhor citou 2 documentos que retratam, que falam sobre o assunto dos leigos, O Concílio Vaticano II, que é de 1962 e 63. Em 2016, os bispos se reuniram e trouxeram esse documento 105, que trata sobre o assunto. A minha dúvida, na verdade não é uma pergunta, é uma dúvida que eu tenho.
O ano do leigo, né, a celebração do ano do leigo aconteceu por causa desse documento, foi influência desse documento, ou esse foi um conjunto de coisas que trouxeram a gente até esse momento tão importante para a nossa igreja, que é esse projeto da celebração do ano do leigo? Então, só uma pergunta também interessante, mas o que a gente pode responder a respeito disso? Ela não aconteceu por acontecer, é tudo um processo. Na igreja, na evangelização, acontece como um processo. Então, desde o começo, né, os discípulos, os apóstolos, eles vieram nesse processo de evangelizar. E em cada época, em cada momento, né, a igreja percebe esse momento, a necessidade da sociedade e propõe uma caminhada nova, uma caminhada atualizada, uma caminhada que realmente seja uma caminhada que esclarece mais o momento para a gente poder apresentar o mistério do reino de Deus. Né? Tanto documento Vaticano II, como para os próprios evangelhos, como a missão de ser evangelizador, nós vemos, por exemplo, o documento de Aparecida. Tem um artigo lá muito interessante que eu gosto mesmo, não me falta a memória aqui, lá o 512 por aí. É um artigo que nos chama a missão na cidade. Então, como que a gente pode realmente evangelizar hoje, ser a igreja em saída? Não é uma coisa que acontece por acaso, mas acontece, né, pela necessidade da evangelização hoje. Devemos ser essa igreja em saída, uma igreja evangelizadora. E o Vaticano II nos mostrou isso num mundo muito amplo. Cada diocese, cada igreja atualiza isso na sua história, na sua necessidade, na sua missão, nas suas dificuldades. Então precisamos realmente de ver esse momento como um momento de abertura para o atual, né? Para a gente vivenciar as nossas necessidades hoje. Necessidade da sociedade, a necessidade da família, a necessidade da igreja, no conjunto todo a gente poder anunciar Jesus Cristo. Então é o reino de Deus acontecendo, seja os documentos do Vaticano II, seja o documento de Aparecida, seja tantos outros documentos que o Papa escreve. Alegria do Evangelho, ou todos os outros documentos que o Papa Francisco já escreveu para nós. Nós precisamos de atualizá-lo em cada momento, em cada lugar que nós estamos. Então, o momento é esse, né, de ser igreja em saída, de ser leigo evangelizador, de ser leigo que assume realmente a sua missão. Então, diante de todo esse processo, nós atualizamos o Evangelho na vida da comunidade. Bom, padre, para ser um pouquinho mais polêmico nas nossas perguntas, a gente está meio politicamente correto, o Papa Francisco, sempre que eu vejo e sempre que eu leio coisas sobre ele, ele fala que devemos ser uma igreja em saída. Dom Orani, a mesma coisa. O senhor tantas vezes falou isso para a gente. O senhor, como nosso pastor, eu faço uma pergunta ao senhor. O que falta de fato para que nós nos tornemos missionários da palavra de Deus? Muito bem, Hugo. Respondendo a sua pergunta, é uma pergunta bastante interessante, mas uma pergunta que vai depender de cada leigo, de cada leiga, a descobrir a sua vocação. É o que o documento nos fala. É o que o nosso documento da nossa arquidiocese também nos chama a atenção, para a gente poder vivenciar esse momento de acreditar na nossa vocação, que somos chamados para alguma coisa. Então aqui a nossa conclusão fala aqui, por exemplo, no número 277. Incentivamos os irmãos leigos e leigas a acreditarem na própria vocação como um sujeito de uma missão específica. Então aqui está toda a liberdade do leigo em assumir a sua missão, acreditar na vocação, acreditar que ele é chamado, acreditar que ele pode seguir Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, acreditar que numa sociedade pode ser melhor. Então aqui está realmente a grande realização desse ano. Nada vai acontecer se o leigo, a leiga, o cristão batizado, ou não só o cristão leigo, mas a igreja em si, os religiosos, as religiosas, os padres, os seminaristas deste ano, né? Todos os nossos bispos das nossas mais de 300 dioceses do Brasil, acreditar nisso. Então, se a gente acreditar e acreditar que a nossa vocação pode fazer a diferença na sociedade,
Então, muita coisa bonita vai acontecer, muita coisa maravilhosa vai acontecer. E o documento, e o número 277, ainda nos faz avançar mais. A sociedade humana em construção. Então, nós não estamos prontos, nós não estamos aí com um ponto final. Deus criou o homem e a mulher, criou tudo e viu que era muito bom. E disse, tomai conta disso aí. Nós, então, somos pessoas em construção, em caminhada. E a igreja em missão, missão é isso, é a gente levar realmente Jesus, o reino de Deus, fazendo ele acontecer na caminhada da nossa fé. Então, se a missão, né, a igreja em missão, contam com os cristãos convictos da própria responsabilidade. Então, que nós possamos acreditar na nossa vocação. Somos chamados, temos que ter convicção, acreditar que a gente pode fazer alguma coisa. Então, como mensagem final, eu gostaria de deixar, né, um incentivo, né, que seja um incentivo de coragem, de audácia, de fazer até uma palavra que eu gosto de usar muito, de ser atrevido. Nós muitas vezes pensamos que ser atrevido é ser uma pessoa mal educada. Mas se você vai lá no dicionário, na origem da palavra, atrevido é uma pessoa ousada, uma pessoa que realmente acredita que pode mudar alguma coisa. Se você vai lá buscar no dicionário, o primeiro sentido de ser atrevido não é ser uma pessoa mal educada, né? Um menino atrevido, mas ser um leigo atrevido que acredita que pode fazer alguma coisa. Então, que vocês leigos, né, os leigos, principalmente os leigos da nossa paróquia, possam realmente assumir isso com carinho, com amor, com bondade, né, e assumir de fato como o cristão chamado a partilhar o mundo de hoje. Então, a missão, né, e a mensagem que eu gostaria de dizer para todos os paroquianos, como já disse, de um modo especial para os paroquianos Paróquia Santa Bárbara, nesse imenso mundo que é a nossa comunidade de Rocha Miranda, com todas as suas dificuldades, com todos os seus momentos alegres e tristes, possa realmente acreditar que eles possam fazer a diferença, fazer realmente viver o Evangelho, viver a bondade do Reino de Deus. E aí sim, aí nós podemos ser sal e luz do mundo na nossa comunidade. Nós vamos sair pelo mundo extraterrestre, mas o mundo onde moramos, o mundo onde vivemos, o mundo onde trabalhamos, o mundo onde nós estamos inseridos.